Caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um Roda e Avisa. Eu tive o privilégio de ser convidado para fazer o keynote, a palestra de abertura de um evento de digital. Uma responsa razoável, o tema proposto também bastante desafiador. E eu falei, puxa, e aí eu comecei a pôr a cabeça para pensar, né, ideias vindo aqui a colar, e caiu no meu colo uma entrevista extremamente interessante com uma pesquisadora que estava tentando entender até que ponto as plataformas digitais, as plataformas, né, de social media, estavam permitindo que as pessoas se mobilizassem de verdade. E a conclusão é um pouco desconcertante, me alegrou bastante. A conclusão dela é a seguinte: antes, para você fazer um movimento, como aquela marcha em Washington, né, do movimento pelos direitos civis dos negros, etc. e tal, que juntou gente pra caramba em Washington, você precisava articular, né, uma base gigante, você precisava se organizar, você precisava se coordenar, né? Isso era um resultado de um esforço longo, né? Era praticamente a ponta do iceberg. Quem vê uma passeata daquelas, transformadora, histórica, né, inspiradora, não imagina o esforço que tem por trás. E aí ela compara com a Marcha das Mulheres, agora estimulada, se é que essa é a palavra certa, pela vitória do Trump, que afinal nos inspirou a tantos podcasts apocalípticos aqui no Roda e Avisa. Mas essa Marcha das Mulheres também, um monte de gente na rua, mas a questão é que não era mais a ponta de nenhum iceberg, porque não teve toda aquela gestação, aquela magnífica mobilização. Na verdade, a mobilização foi simples, foi rápida, foi por social media, foi um hashtag, muitas pessoas compareceram. E a questão é, isso é um avanço, sim ou não? Devemos agradecer ao potencial transformador e revolucionário da social media por permitir praticamente esse flash mob, né, civil? Talvez nem tanto, porque aparentemente isso é fogo de palha. Essas não são as palavras que a pesquisadora usa, mas o que ela quer dizer é que hoje está muito fácil. É mais ou menos como o Tinder, você pula direto para os finalmente, né? Mas direto para os finalmente não quer dizer que dali vai nascer uma boa relação, uma relação promissora, né? Que daí sai alguma coisa que realmente vai transformar vidas, etc. e tal. Essas ferramentas todas, a história tem demonstrado, você tem Egito, você tem Turquia, você tem Occupy, eles conseguem muito rapidamente agremiar pessoas ou unir rapidamente, até ajuda as pessoas a perceberem que elas não estão sozinhas, né? Que elas não são uma minoria que ninguém dá bola, de repente elas percebem que elas têm número, elas têm volume, mas depois disso vem o quê? Depois disso vem o quê? Algum tipo de reação, normalmente sim. E para reagir à reação, isso requer coordenação, isso requer algum tipo de voz, algum tipo de organização. E é nesse momento que esse web ativismo capota, porque não se consegue dar esse próximo passo. Pulou-se direto para a lua de mel, né? E na hora que, né, estão todos grávidos, o que faz? Né? Correria. Então, os exemplos que ela cita são muito interessantes, inclusive de como o próprio, digamos, sistema, para usar um jargão meio velho, já aprendeu como lidar com isso. Não é questão mais de censurar Twitter ou de bloquear a internet, isso aparentemente funciona mal. O que o sistema, por sistema entenda-se desde Erdogan na Turquia, Trump nos Estados Unidos ou China, é gerar fake news, é gerar incerteza, é gerar mais conteúdo para gerar dispersão, é simplesmente desarticular as mensagens online pelo excesso e não pela falta, desmobilizando as pessoas, e isso tem funcionado bastante bem, como a gente viu inclusive aqui nas contraofensivas petistas, etc. e tal. Na hora que você gera essa confusão, esse alarde, o potencial mobilizador das mídias sociais cai. Ela até cita um exemplo bastante irônico, que o Erdogan, quando sofreu um golpe, que coisa curiosa, né? Um golpe para derrubar um ditador, que eu acho que até um golpe bastante louvável,
ele desaparece e quando ele reaparece, ele aparece no Periscope, como eu estou fazendo agora, gravando o radinho ao vivo. Ele aparece no Periscope, ou seja, a Turquia, que chegou a considerar bloquear o Twitter, que enxergou o Twitter como praticamente um inimigo do povo, um inimigo do Estado, usando o próprio Twitter, né, para vir a público dizer que não, vamos reagir a isso. E rapidamente as mesquitas mais conservadoras, as facções mais reacionárias da sociedade turca, também se apropriaram dessas mesmas plataformas sociais para fazer o contra-ataque. E por contra-ataque, entenda-se milhares de presos, a coisa não é light. Então, é bom a gente perceber, tem dois aspectos aqui, né? Primeiro, só o digital não basta. Né? A facilidade, a rapidez com que a gente consegue alguns resultados não quer dizer que eles tenham o mínimo impacto ou a menor sobrevida, porque para isso a gente precisa de algumas disciplinas, de algumas skills, de alguns talentos e de algumas lideranças que não são necessariamente uma invenção recente. Por outro lado, essas ferramentas também cortam dos dois lados como uma boa faca. Então, a gente percebe hoje em dia um Trump usando o Twitter e fake news e seja lá o que for, Big Data, de uma maneira muito mais eficiente do que a sociedade civil consciente gostaria de admitir. Então, fica aqui estou compartilhando com vocês, na verdade é uma entrevista exclusiva para assinantes, etc. e tal. Eu vou dar o link para um resumo dessa entrevista, mas fica aqui, acho que essa reflexão bastante importante com relação ao nosso otimismo tindérico, por assim dizer, com a facilidade com que a gente tem, entre aspas, se mobilizado sem gerar maiores frutos. Então fica aqui a pergunta, o que é realmente revolucionário? São as plataformas em si? É a capacidade das pessoas de realmente se articularem presencialmente, de verdade, concretamente? Eu acho que é uma combinação dos dois, mas eu acho que o sofá, infelizmente, tem falado mais alto. Caríssimos, espero que essa reflexão tenha valido a pena. Eu, pelo menos, sinto que algumas ideias estão um pouco mais articuladas e isso certamente vai dar frutos, talvez no keynote que eu vou fazer no evento daqui a algumas semanas. Caríssimos, muito obrigado pela atenção. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Grande abraço.